beleza? Hoje nós vamos estudar sobre a termometria. Então vamos lá. O que é a termometria? A termometria é o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, tá? Alguns desses fenômenos eu coloquei aqui, tá? Como a transferência de calor, equilíbrio térmico, as mudanças de estados físicos, que a gente vai dar uma aprofundada ao longo do vídeo, tá? Sobre esses fatores aqui. Vamos dar continuidade à nossa matéria então, falando um pouco sobre a temperatura. A temperatura é a medida do grau de agitação das partículas de um corpo, tá? Proporcional à velocidade com que seus átomos vibram. Ou seja, quanto mais as partículas de um corpo vibram, mais calor será nele. Por exemplo, ó, aqui eu tenho um corpo onde as moléculas elas estão em movimentos constantes, assim, muito movimento, tá? Aqui vai estar calor. Aqui, no outro corpo, vai ter as partículas se movimentando também, mas bem menos que o outro corpo. Por exemplo, alguns movimentinhos só, aqui vai estar frio, tá? Devido à movimentação das partículas de um corpo, ok? Nós temos 3 unidades de medida na temperatura. O Kelvin, que é a unidade de medida, tá, do SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. O Celsius, que é o mais utilizado no mundo, e o Fahrenheit, tá? Vamos imaginar, eu coloquei uma tabela aqui para vocês verem o ponto de fusão e ebulição, tá, das diferentes unidades aqui. Vamos imaginar a água, por exemplo. Vou escrever aqui água, tá? Vamos imaginar a água no 0 graus Celsius, ela passa pela transformação da fusão, e no 100 graus Celsius da ebulição, e assim vai, tá? Do Fahrenheit 132 graus Fahrenheit, 202 graus Fahrenheit e também do Kelvin, ok? Nós temos que entender um conceito que é o zero absoluto. O zero absoluto é o limite mínimo que a temperatura pode chegar. Então, há sim um limite onde a temperatura pode chegar mínimo, tá? Não existe limite máximo onde a temperatura pode chegar, mas sim o mínimo, que é conhecido como zero absoluto. Gente, então, eu vou mostrar agora para vocês como converte uma unidade em outra, tá? Como há 3 tipos de unidades, por exemplo, aqui no Brasil pode-se usar o grau Celsius e lá nos Estados Unidos pode usar o grau Fahrenheit, né? Como que eu faço para saber a temperatura que está em Celsius, em Fahrenheit, ou que está em Fahrenheit, eu quero saber em Kelvin? Bem, é bem simples. É só você saber essas 3 formulazinhas aqui, tá? Sabendo essas 3 fórmulas, você pega a unidade na qual você tem e substitui, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, ok? Por exemplo, eu tenho 25 graus Celsius e eu quero saber... eu tenho 25 graus Celsius e eu quero saber quanto é em Fahrenheit, tá? Então, como que eu faço isso, tá? É só você jogar na fórmula. Qual fórmula aqui que tem essas 2 unidades aqui, ó? A primeira, certo? Essa aqui. Tem o grau Celsius e tem o Fahrenheit. O problema deu 25 graus Celsius aqui. Então, o que você faz? Joga aqui, substitui. Só 25 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9, ok? Como que eu faço isso aqui? Simples. 25 dividido por 5 dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. É igual a TF menos 32 dividido por 9. Esse 9 está dividindo, ele passa para cá, ó, multiplicando, tá? 5 vezes 9 dá 45, ok? 45 igual a TF menos 32, tá? O 32 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, 45 mais
32 é igual a 77. Então temos que 77 Fahrenheit, tá? Fahrenheit equivale a 25 graus Celsius, ok? Deixa eu só pegar aqui. Vamos dar outro exemplo, ok? Vamos dar outro exemplo então, certo? O problema deu graus Celsius. Eu tenho 30 graus Celsius aqui, tá? Eu tô aqui no Brasil e está fazendo 30 graus Celsius. Eu quero saber qual é a conversão, quanto que é 30 graus Celsius em Kelvin, ok? Só jogar na fórmula, ó, 30 graus, eu vou querer saber para Kelvin, né? Ó, PC, que é o 30. 30 é igual a gente tem o valor de TK? Não. Então nós mantemos aqui, TK, que é a temperatura em graus Kelvin, né? Menos 273. Como que a gente resolve isso aqui? A gente resolve isso aqui muito simples. Você pode pegar isso aqui, o 273, passar para o outro lado, fazendo a adição, certo? Então, 273 mais 30. Quanto que dá isso? 303. Então, galera, vamos dar continuidade aqui. Calor e temperatura geralmente é muito confundido, né? Por exemplo, às vezes você fala assim, hoje está muito calor. Na verdade, hoje está muito calor não está tão certo você falar assim. Seria assim, ó, hoje a temperatura está muito alta, porque calor remete à ideia não. Calor é a energia térmica transferida entre corpos que estão em temperaturas diferentes. Ou seja, você pega dois corpos. Eu até fiz um desenho aqui, ó. Um corpo onde as partículas estão com mais movimentos e o outro corpo que as partículas estão mais paradonas. Qual corpo que está mais quente? Aqui tem mais movimentos nas suas partículas. O calor, quer dizer, o calor, ele sempre vai ser transferido do lugar onde está mais quente para o lugar onde está mais frio. Por exemplo, aqui está mais quente. O calor daqui vai ser transferido para cá até que haja o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico nada mais é que quando a temperatura de dois corpos se equilibram, ok? Ou seja, ficam parelhos, ficam semelhantes. Nunca deixando, por exemplo, um corpo mais quente e o outro mais frio. Nós temos três modos de calor, transmissões de calor, tá? A condução, que por exemplo, a forma de calor é conduzida a partir de superfícies. Ou seja, quando você está cozinhando, você está ali com uma panela no fogo alto. Você vai e encosta a sua mão sem querer aqui, bem na panela. Aqui está muito quente, então vai acabar te queimando. Ou seja, por quê? Porque a superfície da sua mão entrou em contato com a superfície da panela. O outro modo é a convecção. A convecção é a transmissão de calor em razão da formação de correntes convectivas em um fluido. Ou seja, você está esquentando água. A parte mais fria vai sempre ir para baixo e a parte mais quente da água vai sempre ir para cima. Por isso que a água fica se mexendo, tá? Em razão disso aqui, tá? Há também a irradiação, que, por exemplo, você põe uma panela em cima do fogo, o fogo ele vai enviar ondas eletromagnéticas de calor até esquentar a panela com água, tá? Nós temos duas formas de calor, tá? O calor sensível e o calor latente, o latente ou sensível. Geralmente isso aparece para você dar uma olhada nos gráficos.
Sempre quando o gráfico estiver subindo, então o gráfico, a linha de um gráfico vai estar subindo, vai ser calor sensível. Quando ele estiver sem apresentar mudanças, vai ser latente, ok? Por isso que eu fui colocando aqui S de sensível e L de latente. A definição para latente e sensível: o calor sensível é a forma do calor responsável pela mudança de temperatura em um corpo. Isso é o calor sensível. O latente é a quantidade de calor que deve ser transferida para que um corpo mude de estado físico, tá? Essa é a definição de calor que vocês precisam saber, tá? Então, galera, a gente chegou no final da nossa aula. Vamos tratar do último assunto aqui, que é a dilatação térmica, que tem a ver com o calor, tá? Dilatação térmica é quando um corpo recebe ou cede grandes quantidades de calor. Quando esse processo acontece, gera algumas consequências, tá? Como a mudança de temperatura, a mudança de estado físico e a mudança nas dimensões desses corpos, ok? A gente pode ter 3 tipos de dilatações diferentes: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Eu coloquei as 3 formas aqui que a gente usa. Nas questões é só substituir os valores. Isso aqui é a dilatação, tá? Então vai ser a dilatação linear. Então, vou colocar aqui. Aqui também vai ser dia. Dia, tá? Dilatação, tá? Aqui vai ser o comprimento inicial, tá? Comprimento inicial, por exemplo, aqui, aqui ó, aqui eu vou. Ó, superfície inicial, porque tem esse zero aqui na frente. Volume inicial, porque tem o zero aqui na frente, e o comprimento inicial, porque tem o zero aqui na frente, tá? O coeficiente vai ser essas letras aqui, ó, vai ser esse e esse, tá? Então, coeficiente linear, coeficiente superficial e o coeficiente volumétrico, tá? Aqui só para vocês memorizarem, tá? E aqui é a variação da temperatura, tá? Isso aqui é a variação da temperatura. Então, tempo. Ó, variação da temperatura, variação da temperatura, variação da temperatura, tá? Galera, é isso a matéria então, a termometria. Tudo isso que eu expliquei encaixa aqui na termometria, tá? Faz parte dela. Eu quero agradecer por você ter assistido até aqui. Espero que vocês gostem, tá? Obrigado.